boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Vocês já sabem que temos um compromisso semanal com vocês. Todas as quintas-feiras estamos aqui. E já sabem que nós abordamos diversos assuntos, desde urbanismo, construção civil, arquitetura, imobiliário, portanto, todas aquelas dúvidas, aquelas conversas de café que nós vamos tendo por ali, aqui nós aproveitamos para esclarecer. Então, fique conosco para mais um episódio do Arquitetos, com Jamila Kassoma. Vamos estar aqui mais ou menos uma horinha e penso que vai valer a pena, porque o tema de hoje, bem, eu sou arquiteta, mas é daqueles que deixa o cabelo em pé em todos, a população, os arquitetos, os engenheiros, os políticos, os gestores públicos, todo mundo é impactado diretamente por este tema. E eu hoje tenho um convidado que já é reincidente, como eu chamo, aqueles que vêm mais do que uma vez, e convidei-lhe pela experiência que tem na temática que nós vamos debater hoje, de muito valor, especialista na matéria, então vai de facto, bem, abordar aqui coisas e assuntos muito interessantes e muito importantes. Engenheiro Janilson, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Houve um episódio onde abordamos sobre o capim vetíver, o sistema vetíver, assim é que é, onde o engenheiro já teve a abordar um bocadinho aquilo que foi o seu percurso profissional. Vamos só relembrar, engenheiro, como é que chegou até aqui as engenharias, a experiência profissional, os anos de Angola, que já é angolano. Verdade, verdade. Primeiramente, boa noite a todos. A arquiteta Jamila, agradeço mais uma vez o convite, né? E a disponibilidade de estar aqui para contribuir um pouco, né, com esses assuntos que são tão vastos. São tão vastos. E que precisa realmente ser sempre debatidos, numa conversa, né, porque na conversa é que surge tudo, né? Exatamente. Então, e numa conversa é que surgiu também meu amor pela engenharia, vendo, né, o acontecimento do dia a dia da engenharia, isso sempre me chamou a atenção. Eu comecei até início de carreira como de estudante em engenharia elétrica. Engenharia e elétrica. Depois, aí na própria universidade, eu comecei a me apaixonar mais pela Mas engenharia civil. aqui já passaram muitos engenheiros civis que passaram pela engenharia elétrica. Aí depois eu me apaixonei pela engenharia civil, mais aprofundadamente, e migrei. E aí em Angola já são aí 19 anos, né, desenvolvendo trabalhos na área, principalmente das infraestruturas, sejam urbanas, sejam rodoviárias, na área de saneamento. E também, né, nessa temática de macrodrenagem, já participei de vários estudos. E isso é bom, né, discutir um pouquinho, conversar um pouco com um assunto que é tão, que é tão importante e tão impactante. Tão impactante. Por causa das Olha, inundações. O engenheiro já deixou escapar aí o nosso tema. Hoje nós vamos falar dos grandes desafios da macrodrenagem e controle de inundações em cidades. E esse é um problema que nós vivemos de forma sistemática e recorrente na cidade de Luanda, Benguela também. Quer dizer, e neste ano em particular, diria que grande parte das cidades sofreram com este problema. Ou seja, este ano choveu muito, grandes volumes de precipitação e, consequentemente, esse tema vem mesmo, como é que eu digo, a calhar. Porque é uma realidade que impacta vidas, tem impactos financeiros ao Estado, impactos sociais diversos, tem ainda a componente que eu costumo dizer da saúde pública associada com este problema, ou seja, é transversal a todas as áreas. E eu gostaria de ouvir essa rica experiência que o engenheiro tem na macrodrenagem, antes de tudo. Ok, né? Realmente, o problema de inundação é um problema, é um fenômeno já, podemos dizer, que é a nível mundial. Grandes cidades já sofrem com isso, médias e grandes cidades sofrem com esse processo, com esses fenômenos de inundação. Angola não foge a esse, né? As grandes cidades de Angola não fogem a essa temática. Realmente é um assunto que merece um cuidado muito especial, porque os problemas de inundação não restringem-se só àquela imagem que a gente vê de tudo alagado. De tudo alagado. Tudo ali, não é? Debaixo d'água. É muito mais que aquilo.
A arquiteta bem falou sobre os problemas de saúde pública, né? Várias doenças são transmitidas através, né, desse veículo hídrico, né, a água. Então, o problema de saúde pública, ela é forte, fundamental de ser atacado. Mas tem todo o custo também econômico. Né? As infraestruturas que são destruídas, a própria economia como um todo sofre muito. Okay. Porque se você não tem a mobilidade, né, as pessoas não conseguem transitar, os bens não conseguem transitar, então o comércio não funciona, a indústria não produz, né, não há transporte de cargas, isso também impacta na economia como um todo. E nós, nos últimos tempos, tivemos aí diversas vias cortadas, né? Decorrente dessa problemática, né? Quer dizer que o impacto é mesmo muito. Quais são os projetos que o engenheiro esteve envolvido aqui em Angola? Em Luanda, né? Trabalhei com alguns projetos, participei de alguns projetos a nível da própria Vale do Cambamba, né? No que fica, no Lenvos, então as principais bacias de Luanda eu já participei de estudos nesses, sempre focados na macrodrenagem. Qual é a melhor solução? E a gente sempre tem um embate muito forte com isso, né? Porque as soluções dependem de cada caso, de cada bacia, de cada ocupação, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Então, na experiência, nas outras cidades de Angola, projetos envolvidos em Lobito, também, Menongue, Uíge, Malange, na província de Malange, não especificamente Malange, em cidades menores também. Porque quando a gente envolve o projeto de infraestrutura integrada, principalmente, né? Na parte até as centralidades, você tem que preocupar-se também com a macrodrenagem. Nós temos ali as situações seríssimas do Quilamba, não? Temos também Quilamba, no Zanguito Mil, temos áreas ali, porque toda a urbe, quando surge, ela vai gerar uma demanda por uma drenagem que funcione. Então, isso envolve uma situação mais ampla. Então, a gente já trabalhou em vários trabalhos assim, e no Brasil também experiência no Engenheiro, Brasil. Acho que vamos começar por uma breve abordagem. Quando falamos de macrodrenagem, para os nossos espectadores entenderem, ficamos todos aqui a falar numa linguagem comum, estamos a falar de quê? Olha, a macrodrenagem, né, como o nome diz, ela é macro. Então, você pensa sempre... A escala do território. A escala de uma determinada bacia, né, de contribuição. A gente pensa sempre na hidrologia, na hidráulica, sobre bacias de contribuição. Aquela água, né, a chuva, a pluviometria que cai em determinada região, ela tende a se direcionar para um determinado local. A água, ela trabalha por gravidade, então sempre nos pontos mais altos você vai buscar o ponto mais baixo. Então, existe um sistema que permite que essa água chegue até esse destino final. E você pensar nesse sistema como um todo, é você pensar nessa macro drenagem. Não é simplesmente a chuva que cai no meu telhado, na minha vivenda, para onde eu vou colocar essa água. Esse sistema, estamos a falar do sistema pré-existente, sistema natural. Olha, a macrodrenagem ela já existe. Já existe. Okay. Naturalmente ela já vai existir. Não é? Porque uma área, mesmo ela ainda não sendo ocupada, ela tem o seu processo de macrodrenagem. Porque a água sempre vai tender para o ponto mais baixo. Geralmente, ela sempre vai procurar um curso de água, um rio, e no fundo, assim, quando a região é litorânea, ela vai até o mar. Okay. São as cotas mais baixas do relevo, né? Então, existe a macrodrenagem, ela funciona. Aí, nas cidades, é que vai ter a gente fala, um agravante, que é a ocupação. A ocupação. Que ela vai interferir nesse movimento dessa água da chuva. Então, porque a gente entende que o ciclo hidrológico não é apenas a água que escoa, né? A chuva vem, parte ali, fica nas copas das árvores, que começa a descer devagar, tem ali o capim, aí tem o solo, ela começa a infiltrar, ali a parte mais superficial, tem a infiltração que é a parte mais profunda, que vai ao aquífero, e tem aquela água que corre. O grande problema é essa água que corre, né? Essa água que a gente fala, água de superfície. Então, uma área que a gente chama de área virgem, uma área que não é ocupada, está ali com uma natureza equilibrou, porque a natureza ela está sempre se equilibrando. Então, ela equilibrou, ela está ali equilibrada. Então, aí vem a intervenção do homem. Então, para a gente ter ideia, 10% daquela água, né, que vem da pluviometria, da chuva, ela tem esse transporte superficial, 10% apenas. Quando você urbaniza muito uma localidade,
esse percentual de escoamento, ele aumenta. Então, pode passar de 55% da água que cai, ela vai escoar. Então, a gente tem um grande problema, que parte dela evaporava, tem o percurso dela até chegar ao solo, o que infiltra. Mas o problema na macrodrenagem é essa água que ela escoa. Então, é aí que a engenharia, os estudos entram para equacionar isso. E quando falamos de inundações, por que eu coloco essa questão para esclarecermos também bem essa questão de inundações? Porque há zonas da cidade onde, por exemplo, quando está a chover, sem parar, por exemplo, há realmente um grande volume de água, né? Porém, quando a chuva cessa, há um rápido escoamento desta água. Quando é que nós estamos diante de uma inundação, concretamente? Olha, o processo de elevar esse nível de água, né, que está a escoar, quando a gente fala em cidades, tem um grande problema da cidade. Qual é? O solo, a natureza está ali. A gente falou, ela não foi ainda mexida. Quando a gente começa a implantar uma cidade, começa a ocupar, o homem começa a ocupar, o uso e ocupação desse solo começa a mudar. E aquele fator que é fundamental no ciclo hidrológico é o fator infiltração. Então, a gente começa a impermeabilizar a área. Quando a gente permeabilizar a área, o que acontece? Aquela água que cai, ela vai escoar muito mais rápido. Então, ela vai chegar nos pontos baixos mais rápido e num volume maior. Então, ele gera logo, a princípio, esse grande aumento por causa da velocidade, que a água escoa até aquele ponto, então gera aquela inundação maior. Depois que essa contribuição diminui, por causa do tempo, né, que ela vai escoar até ali, então, a depender da localidade, se for uma localidade que tem um sistema de drenagem que ainda funcione de alguma forma, vai levar aquela água para um lugar de destino final. Então, você consegue baixar. Tem outros sítios que é uma bacia. Pensar numa bacia mesmo. Então, a água vem e ela só vai depender agora de dois fatores. A evaporação e a infiltração. Se você tiver essa área muito impermeabilizada, ela vai demorar mais a infiltrar. Vai depender também da natureza do solo, aí já vai um pouquinho de geologia, né, de pedologia, que a gente não vai entrar aqui. Mas o grande fator é esse. E na a impermeabilização das cidades. Portanto, isso é um dos fatores. Por exemplo, e naquilo que é a sua experiência do nosso país, desses vários projetos que circulou, e não só, o conhecimento que tem sobre as nossas cidades, quais são os fatores principais que têm causado essas inundações? O problema de inundação ele nunca é isolado. Não existe um fator isolado. Nunca existe. Como a gente falou já aqui um pouquinho antes, o uso e ocupação do solo, o uso correto do solo já vai ajudar a minimizar esse fenômeno. O uso indevido do solo já vai potencializar os problemas de uma inundação. Então, como a gente falou, a impermeabilização, a ocupação das valas naturais de drenagem. Esse é um problema sério que a gente acompanha nas nossas cidades. Porque a água, ela, no seu curso, ele procura, como a gente falou, o ponto mais baixo e vai encontrar essa vala que vai levar a um outro sítio e assim até o seu destino final. Mas se eu começo a barrar esses pontos, o que é que acontece? A água vai tentar procurar outro caminho. Só que esse caminho que ela vai procurar encontra uma barreira. Então aquilo vai gerar o quê? Um acúmulo de água, aí começa a inundar. Aí vem outros fatores. Não só a ocupação inadequada, né, o irregular. Temos os depósitos de lixo. As cidades produzem muito lixo, muito lixo. Por mais que tenha assim, uma coleta eficiente, você não consegue tirar o lixo imediatamente quando ele é gerado. Ele tem que ser um pouco ali, né, reservado, está na sua casa, reservado no contentor, até ter o horário da coleta, tem esse transporte, mas infelizmente também existe o lixo que é deitado de qualquer forma. De qualquer forma. E o fluxo de água, os ventos começam a levar esse lixo para esses pontos mais baixos, que geralmente são valas. Tanto a vala natural como as próprias valas de drenagem construídas, os canais, as galerias. Então isso é um fator muito agravante. E também o sedimento. Nós temos áreas que não são ainda pavimentadas, hoje estão ocupando os taludes, então aquele material que desce o solo.
Então ele também tende a assorear. Eu não esses sei se o custos. engenheiro conhece, eu já estive no Lobito mesmo. Visitei aquelas encostas, aqueles bairros que estão em situações Sim, mesmo sim. de risco. Aliás, tivemos alguns anos atrás, infelizmente, uma catástrofe lá decorrente de umas enxurradas, né? Sim. O que é que o engenheiro diz sobre aquele cenário que nós temos lá? Porque o que eu reparei é que o colono em si tinha criado aí uns elementos de dissipação e para ajudar ali a conter o encaminhamento das águas. Mas que na altura que eu fui visitar, o caso do Lobito em particular, havia muito assoreamento desses elementos, né? De encaminhamento das águas. A própria vala, aquela vala que circunda a cidade de Lobito, também em alguns pontos havia lixos. Qual é o contexto que pode nos dizer do Lobito? Depois vamos para Luanda também. Antes de entrar um pouquinho aí, é importante entender que as chuvas nós não controlamos, não é? Nós até podemos prevê-las, mas a gente não controla a intensidade das chuvas. Naquele fato lá do Lobito, realmente foi uma chuva muito forte, ou seja, um volume de água muito grande, num curto intervalo de tempo. Então, muitas das populações ali alocadas nas encostas, não são locais também de se ocuparem. E para ocupar uma área de encosta, aquele tipo de ocupação não é a mais adequada. Essa de fazer recortes, suavizar taludes, recortar, verticalizar, isso você tira o equilíbrio do próprio talude. Do próprio talude, pois. O próprio desnudar do talude. Então as águas descem rapidamente, leva tudo, né? E aquilo é pedra por tudo quanto é lado. Infelizmente, levou casas e tudo, porque estavam no local indevido. Isso foi tudo para as valas naturais e as valas também. E no Lobito, a gente tem um outro interveniente ali, importante, que é a Lobito é uma cidade litorânea. Lá tem o efeito das marés. Por isso que a gente tem aquelas salinas ali no Lobito. Então aquilo também tem uma influência forte. Então nem toda água que desce, ela consegue ir rapidamente ao mar. Então existem soluções com comportas que você controla para poder gerar justamente, né, esse alívio dentro do sistema interno. E esse sistema que existia lá, no caso do Lobito? Porque eu, quando visitei as encostas, sobretudo aquelas áreas mais críticas, percebi que já existiam lá alguns canais feitos para o propósito. Sim. Existem canais bem dimensionados lá, em termos de hidráulica. De hidráulica, sim. Mas o que a gente não consegue controlar, você não consegue manter uma vala 100% limpa. Por isso que existem as minhas prevenções, né, de limpeza periódica e tudo. Então, quando acontece o fenômeno da chuva, e principalmente uma chuva que a gente chama fora do comum, o problema é muito grave, né? Okay. Aí a gente sai um pouquinho de Lobito rapidamente. Dubai é uma cidade maravilhosa, linda, mas passou por problemas sérios de inundação devido a chuvas assim excepcionais. Então, no caso de Lobito especificamente, existem estudos já prontos, feitos, a nível de Estado, a nível de entidades privadas mesmo, né? Porque o problema é um problema que todos querem contribuir. Então, vários engenheiros, vários especialistas, arquitetos também, urbanistas, já apresentaram sugestões, e sugestões que são muito interessantes. Mas envolve isso, a ocupação, urbanizar aquilo de uma forma, né, que evite ou que minimize. Né? Em alguns casos mesmo retirar a população, porque há zonas, por exemplo, no caso específico do Lobito, em que as populações ocuparam mesmo as valas. Sim. Os próprios canais de drenagem estão mesmo ocupados pelas populações. Né? Então aí representa um custo de vida, né, muito alto. Infelizmente foi a situação que se viu naquele incidente. Muito. E o nosso caso, a nossa menina de Luanda, que é aquele caso que gera sempre muito mediatismo e por questões óbvias, né? Quase metade da população, ou um bocadinho, quase a metade da população nacional está mais ou menos por aqui, né? Sim, se a gente olhar, a população da província de Luanda representa mais de um terço, né? Sim, um terço, pelo menos, exato. E se a gente procurar a urbe Luanda em si, né? E os municípios mais populosos ao redor, que na verdade se unem, né? Com a grande Luanda, né? Você sabe onde começa a Luanda, onde acaba a Luanda, começa a Viana.
e né, cacuaco. Hoje em dia, isso é muito difícil. É muito difícil distinguir os limites. Até os limites estão sendo revistos. E fora com essa questão que nós abordamos da ocupação desenfreada dos terrenos, né? Um crescimento muito acelerado. Isso é um efeito mundial. As cidades, cada vez mais, estão albergando, né, as populações, as pessoas. E Angola não é diferente, né? E Luanda, por ser a capital, ser onde tem mais oportunidades, então atrai mais ainda a população que está aí nas províncias, né? Que está no campo. Então isso faz com que a cidade ela cresça de uma forma assustadoramente rápida. Ou seja, o crescimento é mais acelerado do que as próprias políticas públicas para ordenar. Exatamente. Então, há um crescimento da própria população que migrou e há um crescimento da população que já está. Ou seja, a taxa de natalidade, né, de crescimento de Angola é muito maior do que em muitos países aí, né? Então, a gente já tem um crescimento da população natural e mais essa migração. Então, isso acumulou. Então, Luanda, a cidade, vamos pensar, a cidade baixa, a cidade de Luanda, ali, da época ainda do colono. Ela não foi planeada para essa quantidade de pessoas. Isso já foi discutido várias vezes. Então, a cidade começou a crescer exponencialmente. E começou a alargar para a periferia, ou seja, não a periferia do ponto de vista local menos privilegiado, mas começou a ser periférica àquele casco urbano. Por exemplo, a gente tem Talatona, a gente tem também, aí vamos lá, crescendo, vamos para Cazenga, vamos para Cacecal, você vai aumentando para todo lado. Estou falando de formas assim, gerais. Mas a ocupação não deu da melhor forma. E eu volto a dizer, o problema da impermeabilização, porque quanto mais você retém essa água e evita que ela escoe, melhor é. Então, existem formas que a gente precisa começar a adotar que vai auxiliar nisso. Então, Luanda tem esse problema. Então, temos valas importantes em Luanda. Temos o Cambamba, temos aqui no Quifica, temos Mulevos, que são valas naturais, rios naturais, que foram sendo ocupados ao longo do tempo, obstruídos. E não é só a ocupação do canal do rio que a gente tem que olhar. Né? Porque às vezes pensa no rio, só seria a margem, né? A água do rio chega até essa margem. Então eu tenho que proteger isso. Não. Existe uma área de espraiamento, que o próprio rio ele tende também a aumentar de nível no período das chuvas. Então ele também alaga uma região lindeira. Então essa região precisa ser conservada. Ou, se a gente fala, né, ela deveria ser devolvida. No caso do Luanda é mais devolvida. Não? Algumas regiões ainda precisamos preservar. Então, existe esse processo. Então, quando você perde esse efeito natural, né, esse processo natural, você tem que entrar com as soluções de engenharia tradicional. E são soluções caras, muito caras. Porque não só tem a obra da engenharia, tem todo um custo de expropriações, de transferir essas populações. Então tem um custo econômico, um custo financeiro, social. Porque a pessoa que está vivendo ali, ela não quer sair dali porque ela já criou o seu ambiente. A sua rede toda. Então ela não quer ir para um determinado local, mesmo que seja mais seguro para ela. Ela não entende isso. E é louvável, né? Porque as pessoas têm suas tradições, suas raízes, a gente tem que respeitar isso. Então o projeto tem que levar em consideração também essas coisas. Então, Luanda é um grande desafio, um crescimento muito rápido, impermeabilização, muita água agora sendo levada para poucos locais, e esses poucos locais muitas vezes estão assoreados, o que a gente fala, tem uma capacidade, né, de escoamento, de receber aqui isso. Vamos só fazer um parêntese, só para esclarecer aqui aos nossos espectadores. Quando falamos de assoreamento, estamos a falar de quê? Como são termos muito técnicos para desmistificar. Como a gente falou, o lixo é tudo aquilo que diminui a seção. Não é? Então, se a gente pensar numa tigela, né, que faz ali uma tigela. Se a gente começar a colocar coisa sólida ali, se for poder colocar água, a capacidade de água dela vai ser bem menor. Então, quanto mais eu tiver isso, né, na calha natural, mais água eu consigo levar. Se eu assoreio, ou seja, se eu vou entupindo isso, quando a água vier, não vai haver nem mais calha. Ela vai correr sobre, então vai espalhar por toda a área. Então, isso é um problema de assoreamento. Mas esse podemos considerar também um dos motivos dos incidentes que tivemos aí agora com grandes infraestruturas, pontes, entre outras, que sofreram, no fundo, com a consequência das enchentes, né, de alguns rios. Então, isso contribui.
Toda vez que você tem um colapso numa estrutura, né, a gente precisa analisar tudo, né? Tudo, exatamente. Né? Até a forma que foi construída, o próprio dimensionamento, se estava condizente com aquele caudal que ela teria que suportar, porque a gente tem uns tempos que a gente chama de recorrência, né? A gente dimensiona a estrutura de drenagem de acordo com aquela chuva que a gente expecta acontecer. Então, quanto mais é importante a estrutura, esse tempo de recorrência que a gente chama, ela é maior, ou seja, eu vou pensar numa chuva que vai acontecer daqui a 100 anos. Então, eu já estudo essa obra para hoje. Outras estruturas, menos. Então, por quê? Porque isso também faz com que seja mais econômico a construção. E nesses casos que aconteceram, o engenheiro pôde refletir sobre esses assuntos? Olha, tem um conjunto. Tem estruturas que estavam estranguladas, que a gente chama estrangulada, ou seja, a seção dela era menor do que a capacidade que ela deveria ter. Isso existiu. Existiu assoreamento muito forte. E existiu também uma chuva que a gente não expectava daquela forma. Se a gente olhar no mês de, acho que novembro, né? Olha que eu estou aqui 19 anos, eu nunca vi um novembro para chover tanto. Na verdade, eu estou há 19 anos, então nunca vi. Luanda a chover todo dia durante 10 dias. Todo dia, muita chuva. Então, isso já nos alerta, né? Todo esse fato do aquecimento global, essas mudanças climáticas, que nós precisamos agora é antever os efeitos. Porque a chuva, ela vai... E o garimpo também que se faz nos rios, pode ser também... Também. Fatores? Também, porque você começa porque toda vez que você garimpa, que você tira areia, às vezes, eu estou tirando areia aqui, mas eu estou também desequilibrando as margens. Então, todo aquele material lateral, ele vai descer e vai fazer o processo do assoreamento do rio. Então, é um conjunto de fatores. Macrodrenagem. Engenheiro, se tivéssemos de olhar aqui na perspectiva também de uma situação ideal das cidades, como é que seria? Para que nós fizemos aqui uma radiografia, para as pessoas terem uma ideia, o ideal seria que as coisas funcionassem assim. O ideal seria, sempre tudo parte de um bom planeamento. Então, uma carta, quando a gente pensa que só é a ocupação do ponto de vista de urbanismo, né? Traçado de vias, definição de zoneamentos habitacionais, comerciais, isso é importantíssimo. Mas a gente precisa entender como é que funciona, né, a geotecnia daquela região, né, a geologia daquela região, o comportamento das infiltrações, qual é a capacidade, o lençol freático está em qual profundidade, porque uma das coisas que sofre muito com essa impermeabilização é que você não consegue recarregar os lençóis freáticos. E hoje em dia o lençol freático é muito importante para qualquer gestão de recursos hídricos, de gestão de água, né? Então, primeiro, a cidade já tem que ser ocupada da melhor forma possível. Olhando sempre para esse pressuposto. Procurar impermeabilizar o mínimo. Ou seja, há aqui necessidade também das áreas, dos espaços verdes. Chegou no ponto, né? Tudo isso a gente chama de drenagem sustentável, né? É um sistema de drenagem sustentável. Então, os bosques urbanos, eles são um grande aliado na diminuição desse escoamento superficial da água. Chega a 80%, 85% da água nos bosques, eles conseguem, né? Ou seja, são parques. Parques públicos. Parques públicos, mas agora com um olhar não só de paisagismo. Tem que entrar ali com a visão também de como é que eu vou usar essa área para segurar o máximo possível, para que a água não escoe. Bioengenharia. E olhando sempre para que a água também infiltre, percole. Então, não é apenas eu fazer uma área verde bonita. É importante usar a beleza, mas também usar essas técnicas que tem. Aí vamos falar das outras técnicas, vala de infiltração, jardim filtrante, né? Vamos chegar aí nas soluções, então, engenheiro. Mas, do ponto de vista, por exemplo, de soluções de uma cidade ideal, sim, quando falou aí da questão do planeamento, ordenamento do território e tal, mas do ponto de vista da técnica, um sistema de macrodrenagem em contexto urbano, ele está constituído por quê? Por que elementos? Primeiro, eu tenho que identificar qual é o ponto final daquela... Porque eu tenho toda a topografia da região. Então, eu sei para onde aquela água vai. Esse destino final desta água, o que é? É o mar? É o rio? É um rio? É uma bacia? Esse rio está preservado? Não está?
eu não estou colocando muita carga para esse rio, o primeiro ponto é esse, o que é que existe de natural naquela região. Primeiro ponto. Quando não existe natural, eu vou ter que criar os artificiais. E então, aí vem, eu preciso ter um sistema que une o tradicional com um sistema sustentável. Então, uma cidade para funcionar bem do ponto de vista de macrodrenagem, ele tem que alinhar, né? Tem que unir essas duas vertentes. A engenharia tradicional, que ela é importante, que tem soluções que realmente precisam de intervenções de engenharia, de alto custo, de complexidade, mas existem soluções que são também ajustadas ali. Mas essas, por exemplo, do ponto de vista da tradicional, que elementos estaríamos a falar? São os canais? Canais, são os rios artificiais, os rios né? Artificiais. São os canais, principalmente. Rio Luanda. Podemos colocar vários nomes. Não, mas são os rios artificiais, são canais artificiais. São canais artificiais. Que geralmente muitos são valas existentes que foram revestidas e alargadas. Então, já era uma vala ou um rio que depois a gente tem várias cidades no mundo, né? Várias cidades do mundo têm rios urbanos, não é? E estão ali canalizados, tem ali toda uma estrutura, mas ali são rios naturais. Mas convenhamos que são soluções caríssimas, não? Muito caras. E de impacto ambiental altíssimo e muito cara. Então, se você pensar como a gente falou, num rio artificial, né? Ou um canal de uma seção de vazão que vai aguentar esse caudal de uma área muito grande, a gente fala às vezes de 100, 150 metros de largura, onde você vai passar no meio que já está todo urbanizado. Se você imaginar aí o custo só de expropriação disso... Bilhões. Bilhões e bilhões de dólares. Estudos de impacto ambiental. Bilhões e bilhões de dólares. Bilhões e bilhões de dólares. Porque não é só as habitações, porque às vezes você vai passar num local que tenha um hospital. Um hospital? Tem porque ali é o ponto que tem que passar, porque ele vai chegar justamente, mas não vai passar no hospital, vai, porque quando você alarga, vai chegar naquela área. Naquela área. Então, vai passar próximo à área de um cemitério. cemitério. São quilômetros e quilômetros? Quilômetros e quilômetros. De rio. Engenheiro, acho que ficamos aqui esclarecidos sobre o contexto, sobre os problemas. Vamos olhar um bocadinho para as soluções. Ok. Que soluções nós podemos aqui elencar do ponto de vista da engenharia tradicional? E eu gosto muito, eu sou daquelas que sou apologista da bioengenharia, de tudo aquilo que possa criar um equilíbrio com o meio natural. Porque, aliás, nas reflexões que eu faço, apesar de ser arquiteto, eu considero o urbanismo uma das ações mais agressivas ao meio, das ações necessárias, mas porém mais agressivas ao meio natural. Porque afeta todo um ecossistema natural existente, fauna, flora, muito, muito forte. Então, eu procuro sempre olhar para uma solução que possa respeitar o meio ambiente, né? Possa um equilíbrio, né? Também não podemos ser tão ingênuos e achar que com situações só ecológicas realmente resolvemos a situação. Que soluções é que nós podemos aqui pensar que têm sido abordadas a nível dessas questões de inundações e macrodrenagens? Ok. Não, o arquiteto falou bem, né? Toda intervenção que você, por mais que você seja cauteloso, cuidadoso, estuda todos os intervenientes, tudo que pode acontecer, nunca vai ser, nunca será resolvido todo o problema. Todo o problema. Isso é impossível. As ações são para mitigarem, minimizarem, né? E você tem um convívio ali, seja no máximo de equilíbrio possível. Mas é difícil. Por isso que é importante consorciar as soluções de engenharia tradicional com as de engenharia, ou seja, no nosso caso, drenagem sustentável. Quando a gente fala de engenharia tradicional, são isso, né? São os canais, são as redes de galerias, não é? A gente tem soluções de grandes reservatórios de acúmulo de água, são obras de engenharia, você vai trabalhar com eclusas, que a gente falou aqui, né? Vai trabalhar com eclusas, com comportas, não é? Canais com comporta, porque você fecha, segura, depois você abre as comportas e com níveis diferentes. Então, são obras de engenharia. Acho que é Veneza que tem ali obras assim muito desafiadoras. Tem Veneza, Recife, a Holanda já, enfim, a Holanda já é um outro assunto. Já é outro assunto. Países Baixos já é um outro assunto, mas que envolve essa questão desse controle de água, né? Que também é uma obra de engenharia, que não deixa de ser... O Lobito mesmo tinha que funcionava assim antes, esse sistema mesmo de comportas. Não, então, é uma solução que
Mas, por exemplo, no caso do Lubito, é viável reabilitar esse sistema todo existente? Existe estudo para isso, porque existe essa influência do mar. Essa influência do mar existe. Então, existe essa influência do nível de água do mar que tem que ser... Não tem como não você levar em consideração isso. Então, existem estudos que verificam essa possibilidade. Nós até falamos do Lubito, Luanda, mas temos o caso do Sumba, por exemplo. Sim, não sei se chegou a trabalhar no Sumba. Sim. Inclusive, a gente até publicou um trabalho científico sobre isso. Porque ali existiam os poços de rebaixamento. No Sumba? Sim, existe na região do Sumba, existe poços de rebaixamento para o lençol freático. E esses poços deixaram de funcionar? Alguns deixaram de funcionar, está sendo feitos estudos complementares, mas existe isso. Então, cada cidade existe uma particularidade. Mas o caso do Sumba, Luanda não qual tem é essa a particularidade. questão específica? A região da cidade. A cidade está numa região muito baixa. Né? Se você olhar, você tem as encostas, correm tudo para lá e lá vai para o mar. E existe a influência tanto do mar como do lençol freático. Então a água também não consegue infiltrar porque já está o solo encharcado. Então o Sumba é um assunto que tem que ser tratado aí no outro fórum. Mas dos casos que nós temos cá no nosso país, qual seria o Sumba representa o de maior delicadeza? Das grandes cidades, sim. Eu creio que que tem mais então, coisas a dada altura, associadas. mais vão mudar a cidade? Não, se olharmos naquela perspectiva do custo, começarmos a pensar... Não, existem estudos para tudo, né? Ok. Mas ali precisa de uma atenção melhor. Assim, e está tendo essa atenção, porque existem estudos com essa vertente. Agora, tudo isso envolve muitos investimentos. Muitos investimentos, ok. Nem toda vez o investimento pode ser feito numa mesma hora, né? Por isso que quando a gente tem soluções de engenharia tradicional para complexidades, tudo é muito caro. Né? Muito caro. Mas o Sumba já existe, né? A cidade bonita. Mas numa altura em que estamos, em que o país está numa situação econômica desafiadora a todos os níveis, quando pensarmos em macro-drenagem para Angola, que soluções é que nós podemos aqui trabalhar? Eu acho que a gente tem que trabalhar com a prevenção. Prevenção. Não é a prevenção da chuva, a chuva vai acontecer. É a prevenção da inundação, minimizar essa água que chega até esse sistema que ainda não está, vamos falar, completo, que ainda não tem a capacidade adequada. Então, eu tenho que evitar ou minimizar, eu não vou conseguir evitar que tudo chegue, né? Mas minimizar esse volume de água que chega. Então, onde é que a gente entra? Nas soluções de drenagem sustentável. Eu tenho um grande estacionamento. Quantos grandes estacionamentos aqui, parques, aí em Luanda a gente tem? São todos, se a gente olhar, impermeáveis. Então, a gente tem que tratar muitas dessas áreas e levar uma permeabilidade a essas áreas. Trabalhar com pavimentos permeáveis. Não construiu-se ainda, então a gente precisa ver uma legislação que leve isso em consideração. Os índices de ocupação e tal, exatamente. Considerar esse aspecto. Existem condomínios, por exemplo, condomínios privados, não estou dizendo a nível de Luanda, certo? Estou falando assim, a nível geral. De 70% do seu lote, ele não pode ser impermeabilizado. Tem que ser natural. Jardim, mas você não pode impermeabilizar. Então, só 30% do seu lote você pode usar. Então, existem cidades que já sofrem muito no mundo todo com esse problema de inundação. Não só, é a questão porque toda água que sai dos lotes e vai para a via urbana, a responsabilidade é de quem? Do Estado. Então, as grandes obras caem para o Estado. Então, o privado precisa ter uma responsabilidade sobre a água que ele também produz, não é? Então, os reservatórios... Então, quer dizer que a definição de instrumentos também de gestão urbana, né, é fundamental. Não só produção, como fazê-los cumprir, porque a dada altura, se calhar, pode haver aí documentação produzida, sim, mas que não se implementa, né? Porque, por exemplo, no regulamento das edificações urbanas, fala sobre alguns indicadores, né? Sobre esses aspectos. Então, por exemplo, a gente falou de áreas, parques. Então, se você tem um parque empresarial, por lei, ele deveria ter um reservatório, que é aquela água que cai rapidamente. Ela é acumulada ali e depois ela é lançada no sistema de drenagem quando a chuva não está mais. Mas aquela água ele pode lançar fora, como ele pode reutilizar aquela água para várias coisas na sua área. Então, é a reutilização. Então, ambientalmente ainda tem essa outra vertente da reutilização da água da chuva. Mas, a gente pode dizer, mas Janilson, mas se cada casa guardar 1000 litros d'água, quanto não dá no final do dia? No final do dia, exatamente. E aquela água que percorre tudo nas grandes
nas grandes áreas impermeabilizadas, essas são as mais importantes. Vamos aí, outra coisa, trabalhar sempre. Aqui a gente está falando de uma campanha muito importante que está sendo feita a nível da província de Luanda, né, que é o plantio das árvores. Das árvores, exatamente. Temos sim que incentivar isso. E temos que encontrar essas zonas que vão contribuir ainda mais quando você densifica essas árvores. Não é? Trabalhar com vala de infiltração, trabalhar com que a gente fala, a calçada, passeios. O que a gente vê muito nas cidades? Você tem a pista, né? Ou seja, onde os carros passam, Sim. e você tem ali a calçada ou o passeio. E geralmente ela é toda impermeabilizada. E por um pavimento mais... Ali você vai trabalhar junto. Faz uma área que é impermeabilizada, um passeio, um betão, mas tem uma área que você fala, tanto na borda, como assim, no final do passeio, com a área mesmo permeável, com uma vala drenante, com jardins, porque isso vai fazer com que parte da água também... Existe até embaixo das próprias linhas d'água, você fazer também valas, que são as valas drenantes, que aquilo também vai fazer com que a água percole ali. Olha, tudo isso tem estudos, mas não são técnicas difíceis. E os bosques urbanos, eu acho que Luanda precisa, né? As grandes cidades. E tem as bacias que a gente chama bacia de retenção, não é lagoa, a gente, para não... né? Muitas das lagoas que são usadas são medidas paliativas, porque você tem a água e tem que levar para algum sítio, porque ainda a estrutura não está toda montada. Mas a gente sabe que aquilo vai fazer parte. Exemplos dessas lagoas, estamos a falar o quê? O Quilamba? Tem algumas aqui em Angola, né, em Luanda. Mas outras cidades chamam também tem reservatórios, não com aquela característica, mas em betão mesmo. Né? Mas qual é a função daquela? Aquela função ali é porque a gente sabe que aquilo é provisório, porque aquilo tem um sistema que está sendo implantado. Né? Vai ter grandes empreendimentos agora nessa área de macrodrenagem. Aqui em Luanda? Vão ser feitos, sim. Tem coisas para se iniciar aí. Projetos aí. Então, isso vai atenuar, não resolve. Porque se a gente não diminuir esse volume de água... Ou seja, esses projetos devem ser acompanhados com essa parte sustentável. A gente precisa... Não pode permeabilizar. A gente chega na nossa casa. Eu falo até aí para todos que estão, né, assistindo, que vivem nas vivendas. A gente vai em muitas vivendas dos nossos amigos aqui. A primeira coisa que faz é pegar no quintal e pavimentar o quintal todo. Eu me debato com os meus familiares, me debato sempre. Aí depois abre um buraquinho no muro e manda para a rua. E o mais engraçado é que às vezes pavimenta, mas põe vasos de plantas. É mais fácil deixar já no pavimento. Então isso vai ajudar. Mas eu gostaria de olhar aqui para uns casos mesmo graves na cidade de Luanda, o caso do Zango, aí a zona do Quilamba também, Samba. O que é que falta ali, engenheiro? Olha, a questão do Quilamba... Entre outros, por exemplo, eu lembro-me que em 2020 por aí, antes da Covid, ou 19, fiz um trabalho com um colega a nível da estalagem de levantamento de alguns pontos críticos, ali ao pé do Coelho, em que a água, por exemplo, chegava a 2 metros de altura, em época de chuva, né? Qual é a abordagem que o engenheiro faz sobre isso? Ali a abordagem foi... E Kazenga também? A grande abordagem. Essas regiões sofrem por causa das linhas d'água que foram ocupadas. Se a gente fizer estudos aí, cartas antigas, né, dessa região, mas que não tinha essa ocupação, no caso do Coelhos, por exemplo, ele seguia, atravessava a via, passava ali pelo caminho de ferro, e existia um tal veguezinho que chegava, passava, atravessava a rua principal ali, que vai para o aterro sanitário do Mulembos, e ia chegar até o Rio Mulembos. O que acontece? Quando urbanizou-se, a água que existia aqui... Quando urbanizou-se ali, aquela zona... eu vou dizer, não urbanizou-se, quando ocupou-se. Urbanizar é uma palavra até que não cabe bem, né? Quando se ocupou ali... Porque até temos urbanistas aí que podem dizer, olha, isso aí... Vamos procurar esses criminosos. Porque é um crime. Nós também temos que começar a ter a noção de responsabilização. Eu acho que nós vamos fazer aqui um programa sobre a qualidade das obras, de tudo, e responsabilização, porque nós temos que começar a responsabilizar. Aqui estávamos a brincar, mas a ser um urbanista que desrespeita no seu projeto essas questões... Isso vai trazer um grande problema para quem vai habitar ali e para a cidade. Sim, e nós estamos a ver aí cada vez mais o surgimento de diversos condomínios, mesmo aqui na zona de Quilamba, aqui ao longo da Via Expresso, né? Em que muitos, eu já fui a vários em que foi feito o loteamento,
mas está a obstruir claramente as linhas de água, ou a casa está mesmo ali colada a uma linha de água natural. Quer dizer que há aqui um conjunto de práticas não muito boas, não só do ponto de vista da população, como também dos projetos próprios públicos. Alguns projetos públicos que às vezes são implementados sem considerar esses aspectos. Quer dizer, há aqui também um conjunto de más práticas que nós estamos recorrentes, que de facto eu digo que é assustador o nível que a cidade de Luanda se chegou quando estamos na ocorrência de chuvas. Quer dizer, a cidade para totalmente. É um problema que eu já falei, é um problema das grandes cidades hoje no mundo todo. Exatamente. O que acontece no mundo é esse crescimento muito rápido, não é? Muito rápido. Então a gente está aí numa equação que é difícil. Um crescimento muito rápido. Nós também, o tempo de resposta, por mais que queiramos ser ágeis, não vai atender isso. Porque nós temos também todo um procedimento, quando eu digo a nível de Estado, né? Uhum. A gente tem todo um procedimento meio burocrático. Burocrático é natural. Você tem que ter OGE, escrever no PIP, tem que ter um projeto, tem que ter recursos. Aí você tem macrodrenagem, saúde, educação. Para atender. Estradas, ferrovias, então, que é caminho de ferro. Então, realmente digo assim, ter o papel de decisor nesse momento é complicado. É complicado. Porque os problemas, eles só vão aumentar, mas não é porque é um problema, Não, é o processo natural, porque eu, por exemplo, reflito muito às vezes nas questões das nossas cidades de um modo geral. Porque são cidades que estão num processo de envelhecimento, nós fazemos pouca manutenção àquilo que existe, são poucas as ações de manutenção, e esses problemas de inundações às vezes agravam mais problemas que já existem. Sim, né? Nas obras civis, com certeza. Agravam mais problemas que já existem, então, vamos Mas é um grande desafio, Por isso que a gente tem que pensar sempre naquilo que a gente estava conversando um pouquinho aqui, que a arquiteta até quis tocar nesse assunto. Tem coisas que nós, como população, podemos fazer, até o deitar lixo no local adequado. Okay. Eu queria ter ouvido a gente falar também um bocadinho da drenagem sustentável, okay, né? Porque acho que nessa dinâmica de termos que equacionar recursos, parece-me que pode ser uma solução para mitigar, porque há situações mesmo que são críticas, o Estado vai ter que eventualmente desalojar. Não há aqui voltas a dar. Não tem como. Não tem como. Há situações pontuais que vai ter que haver desalojamentos, vai ter que haver reperfilamento de valas de drenagens, né? Face àquilo que é a contribuição atual, porque também uma situação interessante é que o Estado não vai conseguir demolir mais de metade da cidade de Luanda. É impossível do ponto de vista do orçamento. Então, algumas situações pontuais, aqui parafraseando o nosso colega Ilídio, que dizia que há zonas que vão ter que sofrer acupunturas, né, urbanas, mesmo retirar. É verdade. Isso aí não vamos nos livrar mesmo. Você vai ter que tirar, vai ter que realojar para outros locais, e ali você vai ter que fazer um local de preservação, de não ocupação novamente, sim. É isso mesmo, é como eles são acupuntura aqui. E nessa questão da drenagem sustentável? Sim, a questão da drenagem sustentável, como a gente falou, né, ela tem uma função de diminuir esse fluxo dessa água que vai chegar, a quantidade, melhorar também a qualidade dessa água que chega até o curso de água, né, o destino final. Ela também tem uma função ali de reativar ou de criar uns ecossistemas, então a gente não pode esquecer isso. Então, a gente falando sobre cursos de água, né, que hoje estão ocupados. A gente falou até do Mulevos, um exemplo, do Camambu. Mas existem segmentos desses rios principais de Luanda, dessas principais vales de Luanda, que ainda têm 200, 300 metros de largura. Então, eu acho que um ponto fundamental é atacar nesses locais, preservar, fazer mata ciliar, que a gente chama também, ou seja, criar ali um bioma mesmo, né? Fazer bosque urbano, entrar com jardim filtrante. Jardins filtrantes foi usado em Paris, foi usado em outros países. O que são os jardins filtrantes, só aqui para o nosso público seguinte, entender? Você tem uma área que você quer, que tem um afluxo de água pluviométrica muito grande, mas que você não quer lançar aquela água de toda forma no curso de água. Então você faz
intervenções ali, através de jardinamento mesmo, certo? Agora não é qualquer planta, tem plantas específicas, em posições específicas. O que elas fazem? Elas trabalham, devido ao seu sistema radicular, elas trabalham filtrando também. Então, além de reter a água, diminuir a velocidade com que ela vai chegar até o final, o curso de água, ela permite que essa água também passe por um processo de filtragem, processo de tratamento. Então, essa água que vai chegar lá, ela já vai chegar de uma forma mais... Aqui na cidade de Luanda, quais são os locais que, na sua opinião, podiam ser... Temos aí no Cambamba, temos no Mulembos, temos no Quifica, tem vários sítios que tem áreas aí. Se a gente for lá no Google Earth, assim, a gente vê muitos pontinhos ali. Então, gente, a cidade de Paris, você tem lá, né, um rio lindo daquele, tem áreas de adfiltrantes. Por quê? Porque é uma forma também de você recuperar o próprio curso d'água. Porque a demanda que vai para ele, né, de tanta poluição, de tanta água contaminada, se você também faz esses procedimentos, você também diminui essa carga de poluição nos rios. Então você devolve vida ao rio. Quer dizer, um caminho possível para a nossa realidade de Angola, para as nossas cidades, até porque Luanda, Sumbe, Cabinda, se calhar são aquelas... Cabinda não, digo Lubito, são as cidades se calhar muito mais críticas, né? Portanto, quer dizer, nas que não são tão críticos, essas soluções de mitigações, né, que podem ser aplicadas. Agora, nestas mais críticas, é mesmo a engenharia tradicional e também auxiliar com essa engenharia sustentável. Não é? Pensar sempre porque quando a gente mexe muito numa área, não é, a gente danificou o equilíbrio, não tem, você interferiu no equilíbrio. Então você tem que buscar sempre devolver um pouco daquilo que você levou. Então quando a gente fala de drenagem, né, de macrodrenagem, do ciclo, né, hidrológico da água, a gente tem que devolver para a terra, ou seja, para o aquífero, aquilo que a gente vai tirar. Porque, como a gente falou um pouquinho antes, da água que cai da chuva, parte filtra, parte evapora, não é? Parte escoa. A que evapora não muda muito o percentual. A que muda é a que infiltra. É a que infiltra. Porque a que deixa de infiltrar é a que vai escoar. Então você tem esse assunto. Engenheiro, agora olhando aqui ainda nessa perspectiva de soluções e mitigação, eu gostaria que deixasse aqui algumas notas, por exemplo, para aquelas cidades que ainda não têm esse nível de problema, como temos nessas que mencionamos, que ações preventivas, porque todas elas estão a ter um crescimento populacional, né? Luanda mais do que outras, mas todas hoje é visível que a população vai aumentando. E as próprias cidades também vão crescendo, de um modo geral. Que medidas preventivas devem existir ali? Nós já falamos aqui, por exemplo, do ordenamento do território, os planos diretores, que outras medidas podem ser acauteladas? Para que não se venha a ter problemas tão graves. Desmatações. Evitar ao máximo possível você tirar a cobertura vegetal. O máximo. Então, se a cidade começou a ampliar, então é importante intervir. Se vai fazer algum tipo de ocupação naquela área, não vamos sair desmatando tudo sem necessidade, né? Tem que ser naquelas coisas pontuais, porque você vai preservar essa área que é, né, que a gente chama essa área verde, né, que vai te ajudar nesse ponto. Porque eu estou falando só do ponto de vista aqui de macrodrenagem, né? Pensando na drenagem, água que escoa. Não estou a falar aqui nos outros problemas, como ravinas e tudo mais, que também já falamos, que é um problema de macrodrenagem. Porque a água que escoa, que gera um problema de ravina e que vai levar esse sedimento até o curso d'água, ele vai assorear. Então também é um problema de macrodrenagem. Evitar que essas ravinas evoluam também, você vai ajudar na macrodrenagem. Lixo, a educação ambiental é fundamental. Lixo, ele não pode ser lançado de qualquer forma, deitado de qualquer forma, né? Às vezes a gente pensa que o que a gente faz não é tão pouco. Eu estou aqui a tomar uma gasosa, né? E vou lá e atiro para lá. Não, mas só uma gasosa, isso não vai fazer diferença. Multiplicando uma gasosa pelos 1 milhão, 5 milhões. Todo mundo pensa nisso todo dia, então a gente não teria tanta lata de gasosa aí. Então, educação ambiental, partindo das escolas. A gente fala sempre às crianças, né? Nós mais velhos assim, já com cabelo branco, a gente já tem a cabeça mais dura, né, para entrar qualquer coisa. Mas trabalhar com as crianças, a educação ambiental a nível das escolas. Mostrando essa questão, né, da proteção do ambiente, do lixo, do que esse lixo pode gerar com problemas de macrodrenagem, né, de inundações, principalmente dentro aqui de Luanda, mas nessas outras cidades também, porque essas cidades vão crescer.
Angola é um país jovem, é um país que ainda, né, nem começou a crescer do ponto de vista econômico. Tem um potencial de crescimento econômico extraordinário. E isso faz com que as cidades cresçam, Isso, a população cresça. Então, é importante já que a gente tome certos cuidados agora e colocar isso como uma matéria, né, a ser sempre abordada nos assuntos. Né? Vai ocupar uma área, vamos olhar o que é que isso vai trazer de problema. Mesmo que não tenha um plano diretor, mesmo que não tenha ainda um plano diretor, tem cidades que não possuem um plano diretor ainda. Mas existe uma preocupação, onde é que está sendo construído isso? Será que é numa vala de drenagem? Porque eu não preciso nem do engenheiro, né? Será que é numa linha natural, né? Eu não preciso nem do engenheiro, né? Os papais daquela região, os mais velhos, sabem, não, a água passa por aqui quando chove. Então eu não posso construir ali. Já um certo cuidado, né, nessas questões. Acho que é mais um cuidado e evoluir para os estudos mais técnicos, mas sempre isso. Engenheiro Janilson, como vê, sabe sempre há pouco, a conversa passa rápido. Passa muito rápido. Mas olha, este foi mais um episódio sobre macrodrenagem. Claro que é um tema que não fica esgotado, há sempre muito mais para se dizer. Podíamos estar a entrar aqui em outros detalhes, mas com certeza haverá oportunidade em outros programas convidarmos outros profissionais e ouvir várias abordagens. Porque vocês já sabem, o nosso programa é um programa de convergência de pontos, de ideias, porque eu, em particular, acredito que só assim conseguiremos ter um país forte, conciso, né, ao nível de todos os angolanos, com debates, com discussões, com troca de ideias. Então, eu vou agradecer, muitíssimo obrigado. Primeiro aqui ao nosso convidado, engenheiro Janilson, e depois a quem está do outro lado e diariamente ou semanalmente nos acompanha e manda o seu feedback. Muitíssimo obrigado. E claro, a nossa equipa de produção, sempre muito atenta. Estamos juntos ao próximo episódio. Obrigado a todos e até o próximo. Até o próximo.